Sua autoimagem é o que movimenta tudo o que você vive. A forma como você se relaciona com o dinheiro, com o amor, com o trabalho, até a maneira como você olha para Deus e se percebe no mundo. Hoje eu quero te conduzir a uma revisão profunda da sua autoimagem, para que você possa operar através de uma frequência diferente. Sabe quando as pessoas falam aquele 1%? E você vai se tornar aquele 1% que faz a realidade acontecer da forma como você deseja. É aquele estado interno também onde você se sente fortalecido. Quando se fala sobre a frequência do 1%, não é sobre as pessoas privilegiadas do mundo, a elite social mais alta, é sobre um estado de consciência em que problemas e soluções passam a ser polaridades de uma mesma energia. E você aprende a mudar a sua vibração ao invés de ficar lutando apenas no nível da ação, com esforço, com muito trabalho, com sacrifício. Existe uma lei universal que chama a lei das polaridades. E essa lei das polaridades, ela nos ensina que existe a mesma coisa em versões diferentes, como o quente e frio, o rico e o pobre, problema e solução, são como o mesmo campo energético vibrando em taxas diferentes, são velocidades de vibrações diferentes, assim como o gelo e o vapor, são água em frequências diferentes. A grande armadilha a qual você acaba caindo é tentar resolver tudo no plano físico. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria, vivendo aqui nesse plano físico, como se a ação sozinha fosse causa, quando na verdade a ação é o último, entre aspas, dominó de uma sequência multidimensional que acontece na frequência e na concentração. A mente consciente não opera em passado ou futuro, ela responde sempre ao agora, o seu momento presente. Então, quando você vive pensando, um dia eu vou resolver isso, energeticamente você está dizendo que o problema continua presente na sua realidade do agora. O seu trabalho é uma mudança de atitude mental e ela começa da seguinte forma: você precisa enxergar os seus problemas como já resolvidos em um nível de consciência antes de ter qualquer prova externa disso. Isso pode até parecer que você vai ser um pouco negacionista, estarei renegando a realidade como ela é, dura e difícil. Meu bem, você não estará negando a realidade. Tudo isso é um alinhamento com a sua versão que já atravessou essa situação. Lembra-se que existe as polaridades? Então, se existe o quente e o frio, a água em estados diferentes, existe versões suas que uma está tanto abaixo como a outra está tanto acima. Aquela que já solucionou os seus problemas, aquelas questões que você está vivendo no agora. A física quântica descreve isso como múltiplos estados coexistindo até o observador colapsar um deles. Traduzindo isso de uma forma bem simples, você pegar o seu catálogo do universo e escolher aquilo que você quer. Porque todo desejo que pulsa dentro de você é, na verdade, um sinal da sua versão que já vive o que hoje ainda você dá um nome de sonho. É o meu sonho viver isso. Você não sentiria falta de algo que não existe em nenhum lugar da sua consciência. Por essa razão que o desejo é uma assinatura de que em outro nível aquilo já é seu. E o trabalho que você tem a fazer é deixar de ser aquela pessoa que fica correndo atrás e passar a se sintonizar com a identidade de quem já possui. Você vai fazer um ajuste também de questionamentos. Em vez de você ficar questionando como eu resolvo esse problema, você vai questionar da seguinte forma: como eu me sentiria se eu já tivesse resolvido? Você passa a acessar outro campo de possibilidade. A partir disso, consequentemente, você vai experimentar com maior facilidade sensações como alívio, como calma, gratidão e paz. Esses estados são frequências que contam para o universo uma história muito diferente daquela do desespero, e a vida responde muito mais às histórias internas do que aos pedidos verbais. Por isso que não adianta ficar fazendo afirmações se você não sentir que elas são verdade.
Não adianta ficar falando e reproduzindo coisas se o teu sentimento, as tuas emoções não são correspondentes com isso. Tem estudos científicos dizendo que o coração emite um campo eletromagnético muito mais forte do que o seu cérebro. Então as emoções que você cultiva valem mais para a criação da realidade do que os pensamentos que você afirma sentir. Você já deve ter ouvido também na Bíblia Provérbios 4:23 dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é exatamente disso que eu estou falando quando eu digo que o coração é o verdadeiro altar onde as decisões vibracionais são tomadas. A própria Bíblia já aponta que o coração é uma fonte de vida, é um lugar onde tudo transborda para a realidade externa. Quando você assume uma atitude mental diferente, se posiciona internamente como alguém que já atravessou aquelas crises e desafios que você estava vivendo, a sua intuição começa a baixar instruções dessa versão resolvida. Em vez de ficar sintonizado com aquela versão antiga, desatualizada, você se conecta com as possibilidades que existem através da versão atualizada. Conforme você vai fazendo esses ajustes, você vai percebendo que vão vindo pensamentos, intuições, sensações. Vou te dar exemplos para ficar mais prático. Você vai ter um pensamento: vou ligar para tal pessoa, vou enviar um e-mail, vou mudar algum detalhe nesse projeto. Essas coisas, elas não vão chegando por acaso para você. Elas vão vindo através dessa nova frequência que passa a organizar cada passo das tuas ações. A sua intuição, ela vai funcionar como um download de informações da faixa de frequência em qual você está vibrando. Ou seja, você está vibrando agora no negativo, você vai ter informações no seu campo negativas. Você vai pensar negativo, você vai se sentir negativo. Vai ficar consequentemente girando em torno do problema. Se você vibra na solução, você vai ter movimentos que te levem, quase sem você perceber, para a resolução desses problemas. Por isso que tem tanta gente dizendo que faz de tudo no plano da ação, no plano físico, e continua se sentindo preso, porque a ação está associada a uma autoimagem que ainda se vê pequena, condenada ou em dívida com a vida. Existe também uma ilusão muito comum nesse meio, que é acreditar que a vida está contra você, como se os golpes viessem de um lugar totalmente separado de quem você é. Toda a intensidade que a realidade parece ter sobre você é, na verdade, a sua própria força vibrando de forma desorganizada e projetada em forma de barreiras, de crises, de bloqueios. Dessa forma, quando você encara um problema como um gigante intransponível, é assim que ele passa a te olhar, como alguém pequeno, frágil, sem recursos, sem alguma forma de resolver ou solucionar essa situação. A forma como você percebe a vida é a forma como a vida te percebe de volta. E esse ciclo de percepção e projeção, ele cristaliza padrões no seu subconsciente. A adversidade jamais vai ter poder próprio além daquele que você entrega a ela. E isso vale para o seu dinheiro, para o seu trabalho, para a saúde, para os relacionamentos. Você tem o poder de condicionar a sua realidade utilizando a sua consciência, porque a sua consciência é o que alimenta os seus pensamentos, os seus sentimentos. Quando você toma consciência de que um padrão ou alguma situação não está legal e você se direciona a utilizar a lei das polaridades, entender que dentro daquela mesma situação negativa existe o oposto positivo dela. É assim que você vai fazendo esse trabalho de reprogramação do seu subconsciente. Homens e mulheres que operam nessa frequência do 1% não são pessoas que não têm mais problemas na vida e que a vida se tornou mágica e maravilhosa como nos contos de fadas. São pessoas que, na realidade, reinterpretam a adversidade como uma oportunidade de refinamento de identidade. Não ficam presas num vitimismo. Enquanto isso, a maioria das pessoas ficam olhando para os desafios como uma prova, uma justificativa de que ela não nasceu para aquilo, de que aquilo não é para ela. Enquanto as outras pessoas, aquelas que vibram na frequência do 1%, elas vão olhar para esse mesmo cenário como um treino de musculatura espiritual, emocional e mental. Interessante é que parte desse processo passa
por resgatar aquilo que muitas tradições chamam de tecnologia espiritual, que são práticas internas que foram demonizadas ou desacreditadas ao longo do tempo, mas que sempre fizeram parte da forma como os povos antigos lidavam com aquilo que é considerado invisível, sobrenatural. Quando você separa totalmente a espiritualidade da sua vida prática, corta automaticamente o acesso de um nível de orientação que vai além da lógica e que fala através dos símbolos, das sincronicidades, da sua intuição. A realidade, a verdade, é que nenhuma técnica de manifestação vai se sobrepor a um autoconceito, a uma autoimagem sabotada, um coração preso na ideia de que é indigno, sujo, pequeno ou que está em dívida irreparável com o seu passado. Quando você se mantiver nesse lugar e insistir em se ver assim, tudo que chega até você é filtrado pelo não mereço, e as oportunidades que poderiam te elevar são recusadas pelo medo, pela culpa, pelaquela sensação terrível da síndrome do impostor. Trabalhar essa frequência inabalável inclui você revisar também como você se relaciona com as histórias que vieram antes de você e ainda vivem no seu corpo e na sua mente. O que eu quero dizer com tudo isso? Que memórias emocionais elas vão passando de geração em geração, tanto biologicamente quanto energeticamente. E quando você demoniza completamente esse campo, acaba cortando partes de si que poderiam ser fonte de força e sabedoria. No fundo, tudo converge para uma mesma consciência. Você é a materialização de Deus em movimento. Se Deus experimenta a vida através de você, então cada vez que você se vê pequeno, se diminui, está, sem perceber, reduzindo a expressão de algo que é infinito. Por isso que viver na frequência do 1% é viver a partir do fim, entrar agora na sensação de quem já é, já tem, já resolveu, mesmo enquanto o cenário físico ainda parece ser caótico para você. É você se direcionar caminhando com a calma de quem sabe que o tempo tridimensional, a nossa realidade aqui da 3D, é só um atraso de exibição daquilo que já foi decidido em um nível de consciência mais elevado. Na prática, isso significa escolher diariamente pensamentos, emoções e pequenas ações que vão confirmar ao longo dos dias a sua versão mais elevada e não a mais ferida. É treinar o coração para voltar, vez após vez, ao alívio, à confiança, à segurança, à tranquilidade, à gratidão. Mesmo quando a mente tenta te puxar para aquele cenário caótico de pânico, de culpa ou de sempre foi assim. E você não precisa ficar esperando uma prova da vida para começar a se comportar como essa versão. É justamente o comportamento do seu momento presente que você precisa deixar alinhado à identidade que abre espaço para a vida te responder de outro jeito. A frequência do 1% não é um destino reservado para poucas pessoas, os escolhidos. Você precisa se sentir escolhido, para que você seja o escolhido. E tudo isso faz parte de uma escolha diária de onde você coloca a sua atenção e o seu sentimento. As suas emoções precisam ser disciplinadas para que você consiga disciplinar a realidade ao seu favor. Senão tudo isso vai ser só, no final das contas, mais conhecimento para alimentar o seu ego.